Boa tarde, amigos do AgEvolution. Sejam bem-vindos para mais uma edição do AgEvolution Talks. E o tema de hoje é bem especial. A gente fala todo dia de inovação aqui no AgEvolution, seja no programa, seja no site, seja nas mídias sociais, mas afinal de contas, o Agro 4.0 é uma evolução ou é uma revolução? E para conversar, responder essa pergunta difícil, né, a gente trouxe três dos maiores, principais pensadores do agronegócio no país. O professor Antônio Márcio Buarnaim, que é professor de economia no Instituto de Economia da Unicamp, especialista no agronegócio. O professor Marcos Fava Neves, que é engenheiro agrônomo e professor da USP e da FGV. E também o ex-presidente da Embrapa, pesquisador sênior da Embrapa, o doutor Silvio Crestana. É uma honra ter esse time de ouro aqui para debater esse assunto com a gente. E eu vou passar logo a palavra para o doutor Antônio. Antônio, comenta para a gente se você acredita que a inovação, o Agro 4.0, ele é uma revolução no aspecto econômico ou não? É um processo que vai elitizar ainda mais a produção ou pode democratizar? O que a gente pode falar um pouco sobre isso? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com o Marcos, com o Silvio, amigos de velha data. Olha, a resposta padrão dos economistas para perguntas complexas, como você colocou, Daniel, depende. Né? E aqui eu poderia, inclusive, começar com essa resposta, depende. Em muitas circunstâncias, dependendo do olhar, nós vamos achar que é uma revolução e, dependendo do foco, uma evolução. Eu acho que, na verdade, tem uma revolução em curso, não tenho dúvida disso. Mas esta revolução vem se processando como uma evolução. É uma evolução que se dá com uma rapidez enorme, mas, ao mesmo tempo, ela vai por partes. E, ao sendo introduzida por partes, né, ela, de alguma maneira, mascara aquele aspecto da revolução. Rapidamente, o celular, quando foi introduzido, era apenas um telefone que falava sem fio. Anos depois, se agregou a esse celular algumas facilidades de internet, o smartphone. A gente se adaptou, não percebemos que tinha uma revolução ali naquele momento. Depois, passado um tempo, novas funções, novas atividades, novos serviços foram se agregando. Então, quando nós olhamos, né, esse período curtíssimo, desde a introdução do smartphone em 2007, 2006, né, é evidente que tem uma revolução na maneira de se comunicar, nos costumes, em tudo isso. Mas foi um processo lento. É mais ou menos assim que está ocorrendo na maior parte dos segmentos, essa introdução dessa nova onda de inovação, dessas tecnologias. Né? É rápida, mas vai por parte, né, dando essa impressão de que estamos em um processo apenas de evolução, quando o que nós temos é uma revolução em curso. Excelente, perfeitamente. Ou seja, o fato de ser por etapas faz com que a gente se acostume à facilidade, né? E nem se lembre muitas vezes de como era antes, né? Parece que a gente sabe que mudou rápido, mas mudou também profundamente, né? A gente já não consegue ser como antes. Professor Fava Neves, você acredita que as tecnologias na fazenda, como o exemplo do celular que mudou a vida de todo mundo, também está mudando a relação entre os elos do agronegócio? Por exemplo, o fato da gente conseguir rastrear uma produção, seja de soja, seja de carne, leite, frutas, tem um impacto profundo também, como o celular na sociedade hoje? O que a gente pode dizer sobre isso? Bom, Daniel, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, e eu preciso primeiro perguntar para você o que eu estou fazendo aqui com essas outras duas estrelas,
você deveria ter pensado melhor aí nos convidados, né, para poder ter gente do mesmo padrão. Mas eu vou tentar aqui não me apequenar perante essa grandeza que aqui está. Eu acho que nós temos uma perspectiva muito boa para a agricultura brasileira nos próximos anos, e essa perspectiva advém do crescimento do mercado mundial das principais commodities, e o Brasil se coloca como o principal país para abastecer esse crescimento que tem no mercado mundial. Mas quando você olha a perspectiva de preços das principais commodities, a tendência é permanecer como estão ou até ligeiramente declinante. Então, isso mostra que o desafio principal que nós temos é o de construir margem. E para construir margem, o trabalho tem que ser na variável de custo de produção, para que se consiga, de maneira lucrativa e sustentável, colocar esses produtos no mercado internacional. E aí vem essa revolução, como o professor Antônio Márcio falou muito bem, que está aí disponibilizando um conjunto muito grande de possibilidades de tecnologias para que você consiga levantar dados, ver onde estão os pontos de dor, buscar soluções específicas, buscar soluções de ligação, como você muito bem falou, de rastreabilidade, de manter a informação que vai ser cada vez mais importante dentro das cadeias produtivas, porque o mundo quer sanidade antes de mais nada. Ele quer sustentabilidade. Então, essas ferramentas todas, elas permitem com que você identifique de onde estão vindo os produtos e dê mais tranquilidade aos nossos compradores, que estão aumentando muito a pressão em cima disso. Então, eu acho que nisso ela contribui, e ela contribui muito também para que você reduza os desperdícios e, com isso, consiga um processo de construção de margens. Quando você olha as inovações, as startups que estão chegando no campo, elas permitem todo esse monitoramento que transfere a antiga agricultura, que era gerida por hectare, para a nova agricultura, que é gerida por metro quadrado. Então, eu aprendi no curso de agronomia que para combater determinada planta daninha era X litros por hectare aplicados em toda a área, e hoje você vê startups e vê tecnologias que permitem a identificação de onde está a planta e dão um sinal para que você aplique apenas naquela planta. Outras, por exemplo, que permitem você medir o peso do boi apenas apontando o celular para o animal, e não mais ter que movimentar o animal para uma balança, trazê-lo para o curral e todo o desgaste, né, em termos de margem, que isso trazia para a atividade. Então, em toda a atividade do agro, você observa um universo de jovens desenvolvendo, nas mais diversas faculdades, soluções que vão em diversas áreas, até monitoramento de comportamento dos animais, de temperatura, para você antecipar doenças. É uma avenida enorme para possibilitar a construção de margens no agronegócio brasileiro. Certamente, certamente. A gente sabe que o driver para tudo isso, né, o condutor de todo esse processo é a tecnologia, né? E daí eu queria passar a palavra para o senhor Silvio a respeito de se a tecnologia vai ser capaz, tem se mostrado aí ao longo da história, né, desde que o ser humano é ser humano, né, consegue criar coisas para superar os desafios, mas se nesse momento vai ser capaz, em curto, médio ou longo prazo, de atender os desafios da humanidade. Primeiro, alimentar e alimentar com sustentabilidade e sanidade. O senhor vê isso, doutor Silvio? Quais tecnologias o senhor destacaria nesse sentido? Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com esses craques, o Antônio Márcio, o Marcos Fava. E eu posso dizer que é importante considerar que a tecnologia em si, ela não faz as transformações, ela não faz as mudanças. Eu acho que na sua pergunta de fundo, se é evolução ou revolução, está ligado à questão da transformação, da mudança, né? Quem faz a mudança, quem imprime transformação,
é o ser humano. Então, somos nós, é uma decisão humana. Como a gente vai usar essa tecnologia? Isso, inclusive, depende de cada país, né? Depende de cada lugar, de como é que a ciência está desenvolvida, a tecnologia, qual a capacidade industrial, empresarial de absorver esse conjunto de novas tecnologias. Então, as tecnologias são incrementais. Por exemplo, a tecnologia 4G para 5G, sem dúvida, é mais um avanço, né? É uma evolução. O que vai acontecer? Você vai ter mais rapidez, você vai ter informação instantânea, vai ter uma potência muito maior de dados, né? A internet das coisas, de alguma maneira, a internet das coisas, nós já estamos lidando com a internet. Então, a internet já existe. A grande mudança foi quando se criou a internet. Agora nós vamos envolver aí os animais, como o Marcos falou, né? Nós vamos envolver os sensores de campo, de clima, de solo, de planta. Então, tudo isso dá um conjunto. Então, se a gente considera, por exemplo, 5G, internet das coisas, impressão 3D, computação nas nuvens, Big Data, inteligência artificial, robótica, veículos não tripulados, a gente coloca todo esse conjunto de tecnologias nas nossas mãos, nós formamos o que nós chamamos de um ecossistema de inovação, né? Esse ecossistema de inovação é que permite fazer as mudanças. Então, saber usar o ecossistema, nós podemos fazer até uma revolução. E eu acredito que isso vai acontecer em concordância com o Antônio Márcio e com o Marcos. Vai haver, existe essa possibilidade, inclusive duas economias surgindo, que é a economia digital, consequência das tecnologias digitais, como coisa óbvia, e uma nova economia, que é a economia da sustentabilidade, a bioeconomia, a economia circular, né? Que eu acredito que a gente vai ter mais tempo para conversar sobre isso, já que eu tenho aqui juntos dois especialistas em economia. Perfeitamente, perfeitamente. Sim, a nova economia, o senhor citou, né? Esse conjunto de tecnologias que se convencionou chamar de agro 4.0 em paralelo com a indústria 4.0. A gente sabe que a revolução industrial teve um impacto também lá na Inglaterra, né? Teve um impacto profundíssimo, né? Eu queria passar a fazer o paralelo com a atual revolução que a gente está vivendo no aspecto econômico. Professor Banaim, a gente consegue imaginar que tipo de impacto pode ter, se pode ser inclusivo, ou se vai concentrar ainda mais, porque a gente sabe que boa parte, me corrija se eu estiver errado, mas 70%, 80% do valor da produção do agronegócio brasileiro está concentrado em 10%, 11% dos produtores. O senhor vê que as tecnologias, além de tornarem mais eficiente, mais sustentável, também podem incluir os produtores, dado a facilidade para vender ou outras coisas assim, ou vai concentrar ainda mais? Oi, posso? Oi, Daniel. Bom, cada pergunta sua era matéria de um programa inteiro, hein? O ponto que eu acho que é importante aqui ressaltar, né, é que, como o Silvio falou, não é a tecnologia, né, em si, não é a tecnologia que é inclusiva, é o uso que nós podemos fazer dela. Essa tecnologia ela pode ser inclusiva ou profundamente exclusiva. Depois, a tecnologia é absolutamente fundamental, mas a inovação não depende apenas da tecnologia. Você pode ter uma tecnologia fantástica, mas ela não se transforma em inovação. Aí, de novo, eu colocaria o depende dos economistas, né? Ela não se transforma em inovação porque faltam condições para que essa tecnologia, né, seja apropriada pelos produtores, seja utilizada pelos produtores, seja utilizada pela sociedade como um todo. Muitos desses condicionantes dependem do produtor e outros dependem exatamente do ecossistema, depende da sociedade em geral. Do ponto de vista do produtor, o primeiro passo é que a tecnologia precisa caber no orçamento do produtor.
ela precisa se traduzir, como o Marcos falou, em margem, ou se não em ganhos de margem, pelo menos para evitar perdas de margem, né? Então, o orçamento do produtor é muito claro, é muito objetivo, né? É renda por hectare. Se essa tecnologia, né, dados os custos, permite que ele aumente ou mantenha essa renda por hectare, ela pode se transformar em inovação. Mas o que nós vemos é que muitas vezes isso não acontece. É muito diferente da nossa decisão de estar comprando o celular de última geração, porque o nosso cálculo é um cálculo de satisfação, de dinheiro que nós temos, podemos comprar, de status, disso e daquilo. Nós não estamos preocupados com o rendimento deste celular. O que eu vejo é que essa tecnologia ela pode ser profundamente excludente. Ela pode ser profundamente excludente porque, primeiro, o Brasil não conta com uma infraestrutura adequada no meio rural para facilitar o acesso dessa tecnologia ao conjunto dos produtores. Uma parte dos produtores brasileiros, né, a despeito da transição demográfica do qual o Marcos falou, ainda é analfabeta, não tem nível de ensino e de estudo adequado, não tem comunicações. Então, ela pode ser, sim, um papel profundamente excludente, mas ela também viabilizará, né, a permanência de muitos que seriam excluídos sem essa tecnologia. Na próxima rodada eu posso voltar a discutir esse ponto, explicando melhor. Ok, eu volto nesse ponto. O professor Fava Neves é um viajante aí do Brasil, né? Em eventos, em conversas acabou tudo. Ele viaja virtualmente agora. É verdade. É igual nós estamos viajando. Como o Silvio e o Antônio também, né? Continua com os contatos por todo o Brasil, mas poderia comentar quais iniciativas ele vê, né, professor Fava Neves, nessa transferência das tecnologias, seja por cooperativa, seja por modelo de integração, seja por iniciativa própria dos produtores. A gente pode ter algum grau de otimismo nisso, professor? Ô Daniel, esse tipo de tecnologia, tal como outras tecnologias, você tem uma segmentação por tamanho, né? Quem é grande consegue internalizar o pacote todo e ele tem escala, vai ter uso para os equipamentos, ele tem gente para entender como opera um drone, quais são os pacotes, os aplicativos. Então, você visita propriedades maiores que são tecnificadas, elas estão com isso internalizado, né? Aí, o outro que está me deixando muito contente, também ligado à preocupação que o professor Antônio Márcio trouxe, é que isso entrou no plano das cooperativas independentes do tamanho, que são hoje bem gerenciadas. Eu participei nos últimos 4, 5 meses de diversos encontros com cooperativas e posso atestar aqui para vocês que isso entrou e a cooperativa entende que ela é o elemento de oferta desse pacote tecnológico digital que vai permitir o produtor de menor porte entrar na agricultura 4.0 sem a posse dos ativos. Porque nós estamos vivendo num mundo que o Uber nos ensinou, o Airbnb nos ensinou e muitas outras mudanças comportamentais, que hoje você tem que ter o direito de uso do ativo. A posse do ativo é uma coisa ultrapassada. E ainda mais agora, após pandemia, isso vai ficar cada vez mais evidente. E a cooperativa e a associação, que também é um elemento muito importante, eu trabalho muito próximo das associações de produtores de cana e de outros produtos, ela entendeu que ela é quem vai ter a tecnologia, vai comprar os ativos, vai treinar as pessoas e vai chegar para o produtor e vai fazer a aplicação disso cobrando pelo serviço
para o produtor. Então, isso é um jogo ganha-ganha, porque você tem os ativos mais utilizados, o produtor não precisa ter, ele não precisa se deslocar da atividade principal dele para entender coisas que para ele são muito sofisticadas, e ele tem o ganho daquela aplicação na área dele. Então, só para concluir essa fala, se você pegar aqui a Cooper Citrus, por exemplo, uma das maiores cooperativas que nós temos, a área que mais cresce na Cooper Citrus chama-se campo digital. O que é o campo digital? É a Cooper Citrus com o pacote tecnológico completo, levando aos produtores de pequeno porte, de médio porte, e aplicando nesses produtores. Eu vi diversos casos da aplicação deles por esse pacote, onde, por exemplo, só a sistematização, digitalização e todo o pacote num pequeno produtor de café, ele conseguiu aumentar 15% o número de plantas que ele tinha sem aumentar a área. Então, isso é construção de margem na veia, e eu acredito que a associação e a cooperativa é o elemento que vai fazer chegar isso para que o produtor de menor porte não seja excluído desse processo. Entendi. O professor Fava Neves desenhou esse panorama, né, dos grandes, eles têm as equipes e os recursos para adoção, já está internalizado, né, neles. Os pequenos e médios, cooperativas, né, a transferência acontece assim, e o produtor pequeno, que não faz parte de uma cooperativa, também tem tecnologias acessíveis. Claro que não vai ser um trator de última geração, um robô ou um software super complexo, até pelo obstáculo do entendimento, né? Mas ele também tem ferramentas mais simples para gestão, ou mesmo para controle da qualidade da produção dele. Não tem, doutor Silvio? O que a gente pode comentar nessas primeiras tecnologias mais acessíveis? Ou isso realmente não tem como chegar pelo esforço próprio de um pequeno produtor? Veja bem, Daniel, a organização, tanto numa situação como noutra, pequeno, grande, médio, é fundamental. Foi o que o Marcos falou, através da cooperativa, do associativismo, o pequeno se torna grande, ele compra, ele pode comprar melhor, ele pode vender melhor, ele pode terceirizar atividades na propriedade dele, que sozinho não conseguiria comprar a máquina que tem o GPS, né, que se comunica, controlar a frota do conjunto, né, das atividades. Então, tudo isso é o que a gente chama de otimização de sistemas. É o que vai precisar ser feito, né? É claro que quando uma nova tecnologia chega, ou quando a gente muda o ecossistema de inovação, há perdedores e ganhadores. Há negócios que vão acabar e há negócios novos que vão acontecer. Nós estamos num momento desse, de grande transformação, de grandes mudanças, né? Então, eu queria considerar isso. A outra coisa importante é a seguinte: a conectividade no campo. Essa é uma grande dificuldade. Isso faz diferença para o pequeno. O grande, de alguma maneira, tem maior capacidade de investimento, né? Embora o valor do investimento seja uma preocupação hoje dessas tecnologias digitais, do uso, do aproveitamento delas. Você tem também a questão da conectividade, tem mão de obra que precisa, por exemplo, agora gente que entenda de informática, que entenda de sistemas, engenheiro de sistemas, ciência de dados, engenheiro de dados. Então, são outras áreas do conhecimento que precisam se juntar à agronomia, à veterinária, para que tome a melhor decisão. Na verdade, o conjunto de dados, tanto biofísicos, socioeconômicos, e agora nós temos também os dados de percepção pública, que é uma coisa muitíssimo complicada, né? De como aferir, de como medir, mas eles têm uma influência, uma importância muito grande, através das redes sociais, a decisão se vai ser vegano, se vai comer carne de animal ou carne feita em laboratório, né? Se ele vai comprar um produto que vem da agroecologia e assim por diante. E essa coisa do produtor ligado ao consumidor é cada vez mais forte. Hoje, um chinês, no futuro próximo, vai poder dialogar com o produtor brasileiro ou com outros consumidores brasileiros
ou mesmo com a cadeia de distribuição, do varejo, etc., para entender melhor que decisão ele vai tomar. Então, nós estamos nesse mundo conectado e as diferenças, as mudanças serão muito fortes. E tanto para o pequeno, para o médio, como para o grande, dependendo de como ele vai se aproveitar e vai fazer uso, vai tirar vantagem desse pacote tecnológico ou dessa infraestrutura que está sendo construída. Eu entendi. É da natureza da economia, né, e da sociedade manter quem atende o público, né? Quem atende, seja com melhor preço, seja com melhor qualidade, seja com a oferta mais próxima, mais eficiente, né? Por isso eu encaminho a pergunta para o professor Antônio, se ao mesmo tempo que vai selecionar, né, quem souber utilizar essas ferramentas, também abre, até pegando o gancho no que o professor Fava Neves e o professor e o doutor Silvio comentaram, se também abre novos mercados, professor Antônio, seja mercados de veganos, seja de plant-based, ou seja, mercados para os produtores que acessam mais gente por plataformas digitais. Isso também, o produtor que perceber isso, independente do tamanho, ele também pode se aproveitar disso? Pode sim. Olha, eu vou voltar um pouco atrás, pegando inclusive o que o Silvio e o Marcos falaram. Veja claro que toda inovação tecnológica, ela é seletiva, né? Ela é seletiva porque alguns atores, alguns consumidores, né, têm mais capacidade de aderir, de usar, do que outros. Então, tem sempre um processo de seletividade na inovação. Então, isso é inegável. A questão é, quem é que fica de fora com mais frequência, quem é que entra? No caso dos pequenos, eu queria lembrar algo que talvez o Silvio se lembre. Pouco antes dele assumir a presidência da Embrapa, eu fui contratado pela própria Embrapa para fazer um estudo que, de alguma maneira, era para responder a uma acusação que se fazia à Embrapa de que ela tinha deixado de lado os agricultores familiares e focado apenas no grande produtor do agronegócio. Então, eu peguei uma lista enorme, né, páginas e páginas de tecnologias que eram perfeitamente adequadas para os agricultores familiares, e elas não eram utilizadas. E elas não eram utilizadas por 1.500 razões que não dependiam da tecnologia. Eu conversava com um produtor e falava assim, não, eu não utilizo porque eu estou a 50 quilômetros da cidade e eu não tenho manutenção da cidade. E o outro dizia o seguinte, olha, eu não utilizo porque eu não tenho dinheiro para o custo da manutenção. Eu utilizo porque tinha sempre muitas razões que não dependiam da tecnologia. Ou seja, a inovação não depende apenas da tecnologia, depende de muitas outras variáveis que já foram comentadas aqui. O Silvio falou da conectividade, de questões de acesso. Então, tudo isso vai, de fato, implicar em uma seleção. O grande produtor do Centro-Oeste, por que vingou o grande? Vingou o grande porque não tinha estrada, gente. Né? E como que naquele mundo sem estrada, né, poderia se viabilizar uma agricultura com base em pequenos produtores? Né? Teve que ser grandes produtores para poder enfrentar, para poder, com escala, né, fazer trafegar a soja, né, 1.000 hectares sem asfalto, no meio de buracos, etc, etc. Então, é disso que nós estamos tratando aqui. Esta tecnologia vai excluir, né, um montão de produtores por várias razões e, ao mesmo tempo, vai permitir a manutenção de outros que seriam excluídos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o raciocínio. Olha, um grande número de agricultores familiares estava à beira de deixar o negócio. Por quê? Porque os filhos tinham ido para as cidades, porque a mão de obra estava se esgotando, porque o trabalho era muito árduo. Esta revolução, está trazendo o jovem de volta, está viabilizando
o trabalho desses jovens e desses produtores, né? O negócio está virando mais interessante, o trabalho é menos árduo com a introdução de muitas ferramentas, muitos instrumentos, com essas possibilidades que vão se abrindo com a introdução de tecnologias favorecida por cooperativas, pela organização, etc, etc. Então, nós vamos ter uma seleção muito grande e vamos ter uma exclusão. Cabe a nós, pesquisadores, cabe ao Estado, cabe às cooperativas identificarmos, né, esses fatores de exclusão e atuarmos para minimizar. Nós podemos sim minimizar, mas ela é um pouco inevitável. Com certeza, faz todo sentido. E daí, professor Fava Neves, você acredita que os ecossistemas das agtechs também são um agente para facilitar a tecnologia no campo, nesse sentido que o doutor Silvio e o professor Antônio estão fazendo? Como é que você vê o papel das agtechs no agro hoje? Daniel, eu diria que não apenas para revolucionar o campo, mas eu acho que esse formato de ecossistema de inovação, não apenas no agro, ele é um alavancador do nosso país pós-pandemia. Eu acho que tive a oportunidade agora num projeto bem legal do Sebrae Minas, vocês vão receber em breve. Nós criamos 2 métodos para o Sebrae Minas. Um método é o de construção de AgTech Hubs e o outro é um método de construção e gestão de startups. Então, nós fizemos isso com base em entrevistas com mais de 100 empreendedores, hubs, e é uma coisa maravilhosa isso que está acontecendo. Eu visitei alguns, né, por azar, parte do projeto foi durante o período da pandemia, vamos ter que visitar depois, mas conhecemos por vídeo, por entrevistar as pessoas. Mas você tem, em muitas cidades já, esses ambientes sendo criados e o bonito desses ambientes é que as pessoas se contaminam, está na moda falar, né? As pessoas se aglomeram e se contaminam, mas no bom sentido, né? Com boas ideias, com possibilidades e jogam conhecimento uns para os outros, e aí eles compartilham dores, compartilham problemas e o outro ajuda a resolver. Esses ambientes de inovação, onde estão concentradas pessoas, empreendedores, anjos, né, que estão buscando soluções para problemas, eles se multiplicam porque um ajuda o outro. Então, eu estou encantado com isso, e isso acaba valorizando o entorno, valorizando aqueles recursos que aquela cidade tem. Então, muitas vezes você percebe que a instalação desses polos, dessas pessoas, desses empreendedores, eles acabam despertando uma universidade que estava meio dormente. Você cria mecanismos de bolsas, você cria prêmios e ela acaba se integrando àquele modelo. Então, na verdade, eu acho que tanto o AgTech Hub, né, o ambiente, como os empreendedores que estão fazendo lá suas startups, eles tendem a potencializar recursos que existiam naquela região que não estavam conectados, que estavam dormentes e que agora com essa nova... que virou febre isso, né? Isso aí atraiu a juventude, atraiu pessoas inovadoras e atraiu invasores de outros setores, que hoje, né, eu que vou para, vamos dizer assim, grandes centros urbanos falar de agro há muito tempo, né? Não perto do tempo dos meus ídolos aqui que estão nessa live junto, antes você precisava explicar o que é. Hoje as pessoas acham que é moda. Então, paulistano, você está na moda, né? O seu negócio aí, o setor que você estuda é pop, é tech. E essa parte toda da inovação e dos hubs está ajudando a potencializar isso. Eu digo o seguinte, é só o começo, porque tem foco nessa atividade e o Brasil está recheado de talentos que vão cada vez mais contribuir para isso. É só o começo de uma nova era que nós estamos chegando, né? Com certeza, certamente.
O professor Fava Neves comentou aí dos ecossistemas, das agtechs, de como isso está mudando até a imagem, né? O doutor Silvio tinha citado do interesse dos jovens em voltar para o campo. Então, esse é um exemplo claro de inovação, não só tecnológica, mas inovação humana, né? No jeito das pessoas se relacionarem para troca de tecnologia, de experiência, né? No jeito das pessoas se enxergarem. Você acha que, doutor Silvio, nesse sentido, a inovação no agronegócio, as agtechs abrem o horizonte para, com essa inovação humana e tecnológica, fomentar essa revolução que o professor Fava Neves citou, que está só começando? Esse fator humano vai levar a isso? É muito importante considerar o papel dessas startups, como elas são chamadas fora do Brasil, né? Aqui nós estamos chamando de agtechs, são as startups do agro, né? É importante ver que nesses 4, 5 últimos anos, nós saímos praticamente de zero e atingimos mais de 1.100 novas startups, 1.100, 1.129, né? Agtechs. Isso já é alguma coisa que existe em outros países, né? Os países desenvolvidos fazem isso. Veja que interessante que essa explosão de agtechs aconteceu no agro, né? Ela não aconteceu na indústria automobilística, ela não aconteceu em outros setores. É porque nós temos problemas que no campo, na agricultura, que no agronegócio, de maneira geral, que as grandes empresas não conseguem resolver sozinhas. Isso é interessante. Há uma complementaridade, uma possibilidade, portanto, uma oportunidade dos jovens empreendedores que têm conhecimento de tecnologia, sabem usar o conhecimento. Essa relação aqui, com certeza, Antônio Márcio entende mais do que eu e o Marcos Fava, né? Do capital baseado em conhecimento, os ativos intangíveis. Quer dizer, esse pessoal começa a dominar essas coisas. Então, eles fazem uma complementaridade. Uma empresa grande, ela tem uma inércia, ela tem um tempo de resposta muito grande para se mudar, para se modificar. Nós estamos numa época em que o software é mais importante que o hardware. As máquinas são menos importantes do que os aplicativos que usam e exploram e retiram o resultado das máquinas. Então, e os implementos, né? Então, toda a parte, vamos dizer, pesada, dura, ela continua, mas há uma novidade que são essas tecnologias digitais. Então, essa novidade atrai os jovens e eu acrescentaria, além dos jovens, as mulheres. Hoje, muitas mulheres estão indo para o campo e dirigindo atividades que antes eram só dos homens. E hoje as mulheres fazem isso muito bem e, às vezes, até com mais sensibilidade. Então, essa onda nova, né, que está vindo aí, dessa agricultura 4.0, ela abre oportunidades, assim como também ela retira oportunidades, né? Já falamos que a tecnologia é seletiva e é importante lembrar que essas seleções elas estão acontecendo. E aí é muito importante duas coisas: a iniciativa privada, que consiga, nacional e internacional, trabalhar juntas, e o Estado. O Estado tem um papel muito grande, por exemplo, conectividade, garantir que os pequenos possam ter mesmo as oportunidades. Na verdade, essa visão até liberal, né, de que nós devemos dar oportunidades iguais a todos, aos pequenos, aos médios e aos grandes. E tecnologia é um fator diferenciador. Nem sempre a tecnologia é para aumentar o lucro. A tecnologia é para manter aquela atividade, aquela empresa no mercado ou sair do mercado. Então, no primeiro momento, você pode ganhar dinheiro, mas no segundo momento, o principal não é esse. É se manter competitivo no mercado e agora sustentável. Complicou-se um pouco mais. Sem dúvida. Então, eu vou fazer a última pergunta para vocês, e é a mesma. Pelo que vocês comentaram, salvo eu tendo entendido errado, todos vocês veem o Agro 4.0
como o começo de uma revolução que vai ao longe, né? É isso mesmo? E por que vocês acreditam nisso? Daí pode ser uma resposta mais breve só para a gente fechar. Professor Antônio, Daniel, por favor. Daniel, obrigado pelo convite, né, antes de encerrar. De fato, como ficou claro pelas colocações que principalmente o Silvio e o Marcos fizeram, né, nós estamos mesmo em um processo que eu chamaria de revolucionário, ainda que evolucionário. É um processo, né, de evolução revolucionária, se a gente puder colocar assim. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa revolução, como todas as outras, produz vencedores e ganhadores, e nós temos que tratar aqui no Brasil de evitar que tenhamos muitos perdedores, para que todos possamos ser ganhadores. O Brasil, antes de tudo, o próprio Brasil, né? Então, para isso, nós temos muito trabalho para ser feito. Mas aqueles que não conseguirem aderir a esta evolução revolucionária estão condenados a ficar de fora, da mesma maneira que, nesses últimos 25 anos de profundas transformações na agricultura, aqueles que não conseguiram aumentar a produtividade, alcançar mercados, alcançar padrões de qualidade que vinham sendo exigidos, estão hoje marginalizados. Muitos continuam empobrecidos, com renda baixa, sem condições de sustentabilidade. Tá? Então, nós estamos no mesmo processo. Quem não aderir, né, vai sair fora. Também acredito nisso. E você, professor Marcos Fava Neves, como vê isso? Desculpa pela pergunta retórica, mas é bom ouvir vocês. Não, eu concordo plenamente com o professor Antônio Márcio. Eu acho que nós estamos vivendo, sim, uma revolução. Quando a gente puder sentar com mais calma e olhar aí os últimos 15, 20 anos e lembrar de cada período o que deu um grande salto, né? Nós tivemos a chegada da internet, nós tivemos uma série de coisas que, nesse período, ele deu um salto. E agora eu acho que esses 3, 4 anos, né, começando já 1 ano e meio, 2 para trás, e vai mais uns 2 ou 3, vai ser um período lembrado quando as soluções cirúrgicas por pequenas empresas foram criadas para resolver problemas de uma maneira extremamente intensa. E eu acho que é esse período. E ainda, Daniel, 2020 entra na história nossa, com certeza, porque esse fator externo da pandemia, o confinamento das pessoas, isso introduziu goela abaixo a digitalização numa velocidade que talvez levaria 5 a 10 anos. Então, dentro desse período revolucionário, porque dificilmente uma startup não está ligada a um processo digital. Houve uma aceleração muito grande nesses primeiros 6 meses do ano, e talvez esses primeiros 6 meses sejam os meses principais desse período da revolução das startups, que permitiram a agricultura 4.0 efetivamente ser instalada. Então, é um período que, se a gente parar para pensar um pouquinho, e aqui eu concluo agradecendo você pelo convite, a chance de estar com 2 pessoas que eu admiro muito também, quando eu paro para pensar um pouquinho aqui, eu falo, meu Deus, olha o período que nós estamos vivendo. É uma coisa surreal. Então, ele vai ficar caracterizado. Se eu tiver que dar assim, um chute, eu diria, desse período revolucionário, 2020 é o ano icônico. Perfeito, excelente, perfeito. Doutor Silvio, suas considerações, enfim, o Agro 4.0 é uma evolução ou uma revolução? E por quê, na sua opinião? Eu acho que nós vamos conseguir torná-lo uma revolução. Essas tecnologias não vão ficar na prateleira. Elas virão para o mercado, elas virão para a produção, elas virão para o consumidor.
Então, o grande desafio que eu acho que o país tem a fazer, a nação brasileira, seria como que eu uso essas tecnologias para alavancar negócios, para melhorar, ampliar as oportunidades, né? Para dar, inclusive, espaço para a criatividade, que é muito importante. O empreendedorismo não existe sem criatividade, né? Que se consiga ter elementos de oportunidades para que possa se fazer essa transição. Eu entendo que é uma revolução em curso, há esse caminho, portanto, vamos dizer, revolucionário, mas é importante que a gente faça as transições necessárias. Se a gente conseguir fazer acréscimos, né, incrementos que não sejam de saltos, né, que a gente possa suavizar ao máximo esse processo, isso será bom, será melhor para todos. Portanto, a gente tem que fazer uma transição e aí eu acredito assim, nós somos de reformas também, reformas do ensino, reformas da pesquisa, o papel do Estado, o papel da iniciativa privada, o consumidor, né, o produtor, essas coisas vão se juntar, inclusive não no plano nacional, no plano mundial, no plano do planeta. Por isso que surge essa nova economia acelerada, como diz o Marcos Fava, e o Antônio Março, né? Muito importante pela pandemia, que você acelera a questão da economia digital. São bilhões de dólares que vieram para o jogo. Tem gente que cresceu aí e tem gente que desapareceu. Mas nós temos uma nova também economia aparecendo, que vem no bojo da economia digital, que é a economia da sustentabilidade, como alguns gostam de chamar de bioeconomia, economia circular. Hoje, a economia linear, você tem insumo, produto e consumo, e vira lixo. Não dá para ser assim. Tem que ser insumo, produto, consumo, insumo novamente. Tem que retroalimentar e fazer economia circular. Então, eu acho que se a gente conseguir avançar nesses grandes desafios, enormes desafios, vamos ter sucesso. Quero agradecer também a oportunidade de estar juntos com vocês, com meus amigos aqui, colegas de trabalho, né, o Marcos e o Antônio Março, e também a todos os que acompanham esse programa, assim como o Canal Rural. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Silvio. Peço desculpa pelas perguntas muito amplas, né? Mas eu queria mesmo suscitar aí os pensamentos que fazem sentido para perguntas tão amplas, né? Agradecer, deixar meus melhores agradecimentos ao professor Antônio Março Boinay, ao professor Marcos Fava Neves, ao senhor Silvio Crestana, e o Ag Evolution está à disposição de vocês aí quando quiserem trocar alguma informação, dar alguma sugestão ou contar alguma novidade. É uma honra também, vai ser uma honra receber aí, manter contato com vocês. Eu queria agradecer também aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, e até semana que vem com mais um Ag Evolution Talks. Muito obrigado. Tchau, tchau.